O penúltimo episódio de Falcão e Soldado Invernal dá fim e início a alguns arcos, trata novamente de questões sociais de forma emocionante, ressalta o quão grande é a capacidade do Anthony Mackie atuando, estabelece um novo rumo para os personagens, além de nos trazer respostas acerca do futuro do CM. Então esse episódio ele está inserido de vários detalhes, ele está muito bom. Então se você quer ver uma crítica sobre o episódio, você está no lugar certo. Vem comigo que eu vou contar tudo sobre o que eu achei deste episódio e também trazer algumas referências, falar sobre o que eu consegui captar assistindo ele. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a mim a continuar cada vez mais melhorando o conteúdo do canal. Então ajuda recíproca, você me ajuda e eu trago mais conteúdo para você, então não esquece de me apoiar. Agora vamos para o vídeo de fato. Então, eu vou logo iniciar falando sobre algo que gerou alguma polêmica, uma certa polêmica entre os fãs e fez com que alguns se decepcionassem, que foi a questão da participação especial. Muitos acharam que seria a Soprano, inclusive até eu pela fala do diretor, que ela teria ligação com Thor e ele gostaria de ver ela com Thor. Então muitos acabaram se decepcionando por não ter uma personagem que fizesse esse elo de ligação ou que fosse conhecida na série. Mas a participação especial, embora seja desconhecida por muitos, inclusive até mesmo por mim, que tive que estudar depois que assisti o episódio, ela é uma personagem bastante importante. A atriz que fez a personagem é a Julia Louis-Dreyfus. E ela fez a personagem Valentina Allegra, aquela que vai falar ali com o Walker na hora que ele está ali sendo consolado pela esposa e ela chega dando um cartão de contato a ele e dando a entender que pode a qualquer momento recrutar para algum tipo de trabalho. Ela dá a entender ali que ela está à margem da lei, até mesmo do governo. E quem é essa personagem? A Valentina Allegra, ela tem, na verdade, um background muito grande. Inclusive, a participação dela pode fazer uma ponte entre Invasão Secreta e Falcão e Soldado Invernal na questão de aqui ter sido a introdução. Porque essa personagem, no arco de Invasão Secreta, ela é as primeiras pessoas a que se descobre que, na verdade, é um Skrull. E ela não é uma simples mulher que sabe de muitas coisas ou que tem um certo conhecimento por determinada questão. Ela, na verdade, ela era um agente da S.H.I.E.L.D. Também ela já participou da Hydra, inclusive ela tem o codinome Madame Hydra, no qual ela participou da Hydra, só que depois ela traiu a organização. E também tem essa versão na qual ela era um Skrull e o próprio Nick Fury percebe que ela estava diferente de alguma forma. Então a participação especial, embora muitos não conheçam, talvez você não conheça, ela é sim importante e pode estar indicando muito ali acerca do futuro do CM. Agora falando sobre o que eu gostei do episódio, foi os pontos altos para mim foi o diálogo entre o Sam e o Isaiah Bradley. Para mim foi um dos pontos altos do episódio, porque ali você consegue se emocionar e entender também a ótica dos dois personagens. A gente consegue compreender bastante tudo o que o Isaiah pensa sobre o governo, sobre a questão de se tornar o Capitão América, no caso do Sam, que o Sam ali vai conversar com ele numa certa tipo de tentar aprovação, de tentar convencer ele que ainda há esperança. E o Isaiah, ele já não tem mais essa esperança. Ele inclusive acredita que um homem negro não deve nem, mesmo que o governo aceite colocar ele como um Capitão América, fazer parte dessa aliança com o governo, porque por causa de tudo que o governo já fez já fez os negros passar, não só o governo americano, como a própria história, como ele mesmo diz. São 500 anos em que os negros são esquecidos, em que são maltratados e tratados como nada. Então, a gente vê ali a ótica dos Isaac sobre o mundo e a gente vê a ótica do Sam sobre o mundo e a gente consegue compreender as duas visões. O Isaiah, ele já é um homem que passou por várias coisas, vários traumas, e ele totalmente descrente ali. Já o Sam, ele tá tendo choque de tá descobrindo que tudo que ele acreditava não é tão fácil como ele imaginava.
tem muita coisa podre por debaixo do próprio governo dos Estados Unidos, mas ele ainda tem esperança, ele ainda acredita que pode mudar. E hoje as coisas são diferentes. Então, são óticas em que não há certo ou errado, mas que é muito interessante a gente ver esse diálogo dos dois e o que esse diálogo fica ali permeando na mente do Sam até ele tomar a decisão de ser realmente o Capitão América. Outro ponto também foi que eu achei bastante interessante, que eu gostei muito, foi a passagem de manto dele foi singela, mas você com certeza percebeu foi que ele passou o manto do Falcão para o Torres. Quando o Torres pergunta se ele vai querer as asas quando consertar. E ele diz, não, fique para você. E, inclusive nas HQs, o Torres realmente é o Falcão. O Sam passa o manto do Falcão para o Torres. Então foi algo que respeita as HQs e que particularmente eu estava esperando, porque o personagem do Torres, embora tenha participado pouco até então da série, ele tem se mostrado que é um bom rapaz, um cara tranquilo, bem sensato, que ouve a opinião de pessoas mais velhas, então não tem porquê a gente achar que não é merecido ele ganhar essa, digamos, promoção. Então eu achei bem interessante que o Falcão vai se tornar realmente o Torres. Outro ponto também foi a cena de ação, as cenas de luta com o Walker contra Bucky e Sam foi muito boa. Ela iniciou o episódio já de maneira frenética para te deixar ali acordada, né? Até porque são 4 horas da manhã o episódio, então se você assiste ali ao vivo você tá meio sonolento, mas você já acorda porque a cena foi muito bem coreografada, é intensa e mostra também como o Walker ele tá ficando cada vez mais impossível, mais louco. As falas dele não condizem com suas ações. Você vê que ele sente um remorso por ter feito o que ele fez no último episódio. Ele sabe que partir para matança, partir para a violência, ele tá ali tomado pela impulsividade, pelo ódio, e a gente vê isso nitidamente quando ele tá ali lutando com o Bucky Sam e ao menos umas 3 ou 4 vezes ele tenta usar o escudo de maneira fatal no Sam. Se o Sam não saísse, ele iria ali finalizar de maneira fatal. Então a gente vê também como o Walker ele está tendo uma regressão na sua sanidade. Uma regressão não, uma decadência em sua sanidade. Porque a gente vê que ele não é um homem ruim em sua essência, não era um homem com a índole ruim. Só que aí, cada vez mais, e agora com a influência do soro e a perda do Lamar, a impulsividade, o descontrole, agir por impulso e na violência está cada vez mais tomando quem ele era. E a gente também vê isso de acordo com o episódio também, na cena que ele está ali com o julgamento e é dito que ele não será mais o Capitão América e nem poderá mais servir ao exército, que ele fica irado ali e ele diz, não, eu sou o Capitão América. Então ele não importa o que as pessoas estão dizendo ali a ele colocou na cabeça que ele vai ser o Capitão América e acabou. Mas isso também é um reflexo, é uma crítica também ao que a guerra faz com muitas pessoas. Porque ele questiona ali que ele sempre trabalhou para o governo, ele sempre trabalhou para servir. Isso é algo que não é único do personagem, não é só fictício. Muitos soldados se sentem assim quando saem na guerra, porque eles dão ali do seu suor. Muitas vezes ele vê seus amigos, vê várias pessoas ali morrendo em campo de batalha. Então quando eles voltam da guerra, eles não são os mesmos que saíram. Muitas vezes a sua personalidade quando ele retorna não tem nada a ver com a de antes. E muitas vezes eles são tomados ali de traumas, de rancor ou de amargura. Então é um reflexo também do que a guerra faz com os soldados americanos e, em geral, o Walker. Outra coisa que eu também achei muito boa foi a relação entre o Bucky e o Sam, que está sendo cada vez mais desenvolvida ali, a amizade. Nesse foi desenvolvida melhor ainda, porque a cena de ação, o episódio, ele esfria em questão de cenas de luta, cenas intensas, mas ele trabalha a sua trama de maneira bem desenvolvida, bem cadenciada para poder trabalhar o Sam com as questões sociais, a midiática de se ele vai assumir o manto do capitão ou não, de acordo com o que o Aiza falou para ele,
A questão do Bank ali, ele tá chateado com o Sam por tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele começando a entender o Sam e passando a perder essa mágoa que ele tinha e compreendendo por que, que o Sam fez o que fez. Também a insanidade do Walker cada vez mais sendo retratada, a participação especial da Valentina Allegra e também o núcleo da família do Sam é muito legal, eu gosto particularmente, e foi algo que contribuiu hoje para poder desenvolver a amizade dos dois de maneira mais fluida, maneira mais tranquila, porque ali eles estavam num lugar totalmente diferente do núcleo de batalha, de combate, de conspiração, era algo urbano, reformar um barco, algo simples, mas que muitas vezes aproxima muito mais do que alguns eventos enormes, situações preocupantes, porque, como já diz, são situações que levam muita atenção, é algo que se diz muita responsabilidade. Então, ali meio que você não tem tempo para desenvolver amizades ou diálogos. Já aqui, não, o episódio conseguiu fazer com que a amizade deles progredisse em um episódio muito mais que os outros. Outra cena sensacional também foi o Sam treinando com o escudo até conseguir realmente ficar bem habilidoso com o escudo, ter uma vibe bem de Rock Balboa e foi muito bem feita ali. A gente vê também como o Anthony Mackie ele tá cada vez dando o seu melhor ali na série. A gente vê como o personagem e o ator, eles são bons e o ator consegue fazer o drama, ele consegue fazer a parte da séria, tanto do drama como da ação, como também da parte do alívio cômico, da comédia. Ele consegue fazer muito bem isso, inclusive o ator tem uma boa veia cômica, mas a surpresa aqui, principalmente para quem não acompanha o ator fora do CM, assiste mais os filmes da Marvel, é que o ator ele tem uma veia dramática muito boa e ele consegue captar tanto as suas expressões faciais como ali nos seus diálogos de maneira convincente o que o personagem do Sam está passando. A questão também é o próprio Zemo, eu achei interessante como eles conseguiram ali abordar a captura do Zemo do próprio Bank indo atrás dele, levando as Dora Milaje para poder o capturar e levar para a balsa. Eu achei bem interessante ali a forma que o Bank foi até ele, fingiu ali que iria o matar, mas na verdade a bala estava descarregada. Uma cena até que a gente viu no trailer, mas que no episódio funciona de maneira melhor, a gente consegue entender, logicamente, o que está acontecendo ali. E tem uma simbologia ali, pela questão do próprio Zemo ter usado o Bank como uma máquina de matar no Guerra Civil, tentar ter trazido o Bank para aquela coisa que o prende há anos, o trauma da questão dele ser uma máquina de matar. E isso aqui foi muito interessante para poder ver o contraste. Ele tinha a escolha ali de realmente acabar com o Zemo, mas não fez. Então eu achei muito bom. Também a gente vê ali que o Zemo ele não tem mais ódio do Bank, ele mesmo fala, e ele compreende porque o Bank faz isso. Então, esse episódio para mim foi um dos melhores. Esse episódio e o primeiro são os melhores na minha opinião. Primeiro porque ele introduz a história de maneira já bem cadenciada, bem intensa, mostrando para que a série vem. Então, quando o episódio piloto ele é muito bom, você tem que, logicamente, merecidamente, dar os créditos por isso. E esse episódio, para mim, superou o anterior, apesar do outro ter mais ação, pela questão de ter construído o lado humano, o desenvolvimento dos personagens. E isso é algo bem comum, inclusive, porque é um penúltimo episódio, a gente está imaginando que só ia ter porradaria e explosão, mas isso não aconteceu. Eu acredito que as cenas de ação vai ficar mais mesmo para o último episódio, vai ser voltado mesmo para cenas de ação, até porque a gente viu ali que a Carly realmente sucumbiu pro lado do terrorismo. E vai ser interessante a gente ver como é que o Sam vai reagir com isso, porque ele ainda tem esperança na Carly, só que ele ali está cada vez mais notando que a personagem está se perdendo. Ela já está ali bem radical com suas ideias, chegando a se aliar com um criminoso para poder invadir ali a reunião do CRG, do Conselho de Repatriação Global, para poder atrair o Sam para lá. E ela inclusive fez um acordo com o Bardock
para que quando o Sen chegasse, o Bardock cuidasse do Sen. Então, a gente vai ver como é que o Sen vai agir agora com a Karli, se ele vai perder a paciência ou ele ainda vai tentar resgatar ela com base no diálogo. A gente também vai ver o Walker que tá cada vez mais insano. A gente viu ali na cena pós-crédito ele construindo um escudo de sucata para poder não desistir de seu Capitão América. O cara é determinado, uma coisa a gente tem que elogiar. Então ele com certeza vai também para Nova York. Então a gente vai ver o confronto do Bucky e Sam contra os apátridas e o Bardock. O Walker com raiva dos dois campos, tanto dos apátridas como do Bucky e o Zemo, o Bucky e o Sam ali no combate. E a gente talvez tenha uma noção de qual é realmente o papel da Sharon Carter na série. A gente viu ali um pequeno diálogo dela nesse episódio que está querendo dar a entender, a Marvel está querendo dar a entender a gente que ela realmente é um mercador do poder. Porém, eu ainda não vou bater o martelo com certeza porque foi um diálogo bem pequeno e pode ser uma pegadinha ali que a editora esteja fazendo com a gente. Então, esse foi o episódio. Não. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais tarde também vai ter outro vídeo relacionado a esse episódio, falando um pouco mais sobre a Madame Hydra, a Valentina Allegra, para que vocês consigam conhecer a personagem e entender por que ela é importante sim. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque sem o sininho você não recebe nem esse vídeo, nenhum outro que vai ser lançado semana que vem. Então o YouTube entende que você não gosta do conteúdo, logicamente ele para de recomendar. Então se inscreve, compartilha o vídeo para os seus amigos, para todo mundo que você conhece, que não conhece também, vai na cara de pau. Olha, eu gostei desse vídeo aqui, se vocês quiserem ver. Me siga nas redes sociais, o link está na descrição, vocês já sabem disso. E até a próxima, como deve ser.